Acho que virou Votação unanimidade, a galera ir contra, hein? em No contra contra? primeiro. É? Tá bom, beleza. Eu não tenho problema, gente. Eu entendo que, como tudo tem que ter equilíbrio na vida, né? A gente tem que entender por que que a gente está entrando no jogo. Se a regra do jogo é clara Sim, e a mas a gente verdade é decide. que a última impressão é a que fica, entendeu? Então é melhor ouvir o contra primeiro e o pró depois. Não importa o que eu quero é não ficar com o amargo da refeição, né? Beleza. O gostinho da É a sobremesa sobremesa, é a Exato, é a sobremesa. sobremesa. exato. Me Beleza, ajuda, por beleza. favor. Gostei. Essa visão foi boa. Gostei dela. Então, contas do mercado, gente. Olha lá. É um mercado que flutua ao câmbio internacional. Então, se você hoje está com um real desvalorizado, peraí, não mudou nada. Quer dizer, minha fotovoltaica é a mesma, minha conta é a mesma, não importa. O teu sistema fotovoltaico acaba de ficar mais caro só porque o dólar valorizou em relação ao real. Então, assim, por ele ser praticamente uma commodity no mercado internacional, você está sempre sujeito a flutuações do dólar. E isso é muito ruim quando você trabalha do ponto de vista de projeção de mercado. Você, enquanto Isso, empresa. Ah, fala. não, isso porque a gente não tem indústria própria, né? De módulo, Nem tem e nem vai ter. Por que não vai ter? Aí. Made in China, querido. Ninguém bate a China. Entendi, gente. Ups, realmente Inclusive, os Ninguém bate a inversores China. que Simples. eram, inclusive os inversores que eram, os inversores não, os equipamentos que eram industrializados, Canadá, nos Estados Unidos e na Alemanha, todos eles, a tecnologia continua sendo a mesma, mas toda a mão de obra foi para a China para baratear o preço dos equipamentos. Então a qualidade mantém, mas o preço reduz. Custo reduz. O custo, isso. É, manda bem. Custo. Não quer dizer que o Custo preço. reduz, não que o preço vá mudar, né? Custo, Mas o custo isso, exatamente. reduz. Mesmo porque a gente precisa pagar o gasto de mandar a fábrica para a China. Ah, com certeza. Para você, empresa, se você é um empresário e está avaliando, vou entrar nesse mercado ou não, e qual é o tamanho desse mercado, o fato de você ter uma incógnita, que é a projeção do dólar no futuro, te gera instabilidade, te gera indecisão, porque é um mercado interno que depende de um custo externo. Então você fala assim: ah, não, fiz uma projeção aqui, tá, entendi, vai crescer 5% ao ano. Aí o dólar sai de 5 para 7 reais o dólar. E aí tua projeção cai, né? Para o mercado é ruim. No caso, nem vai que você falou por causa que é fabricado na China. A China Uhum. ela tem a vantagem nesse produto na mão de obra, na matéria-prima ou na indústria mesmo de fabricar ele. Eu não entendi, ou em tudo, na verdade. Então, são dois fatores que tornam o custo China no mercado fotovoltaico improvável de você conseguir combater. Um é a questão de mão de obra, que o custo da mão de obra na China, comparado com o resto do planeta, realmente é menor. E dois, chama-se economia de escala. Quando todas as empresas começaram a direcionar suas plantas produtivas para a China, as plantas na China cresceram. Então, uma fábrica grande tem um custo unitário menor do que várias fábricas pequenas, perfeito? Então, foi um fator de concentração de produção que fez com que o custo unitário do painel fotovoltaico e dos equipamentos, em termos mundiais, caísse. Então, foi inclusive uma própria pressão do mercado de redução de custos que favoreceu concentrar a produção na China. Mas a matéria-prima, por exemplo, de painel chinês, os chineses compram quartzo brasileiro para refinar, para transformar em waffle, para produzir painel para vender para o Brasil. Mas o refino é feito lá. É disso que eu tava tentando entender, que tipo assim, querer fazer uma fábrica para poder fabricar o painel não para ser uma concorrência, mas sim para poder atender mais fácil a demanda aqui dentro do Brasil. No caso, não seria tão vantajoso você tendo essa possibilidade? Possibilidade existe, as condições, algumas delas nós temos, mas a principal condição que a gente não tem é o tamanho do mercado. O último número que eu lembro que foi para você ter uma planta de purificação de sílica, não estou falando do painel, só
transformar quartzo em sílica. Você teria que ter 1 gigawatt pico instalado por ano no Brasil para justificar instalar uma fábrica. E nós não temos esse mercado no Brasil. Então, se você instalar alguma indústria dessa no Brasil, para essa indústria sobreviver, ela teria que vender para fora do Brasil. Entendi. É meio estranho, né? Então, vamos fazer uma analogia para ficar mais claro ou não? Tá. Numa economia globalizada faz sentido, né? Mesmo numa economia global, numa economia local, faz sentido o bairro ter mais do que uma padaria? Talvez não. Certo? Você vai acabar dividindo o mercado. Muitas sobrevivem assim. Eu me pergunto até como. Mas... Porque na elas verdade tem mais pão, gente. Né? Todo mundo quer porque pão, elas né? têm demanda, todo mundo quer pão. Claro. Às vezes tem Agora, 5 padarias que compram o mesmo pão. Elas compram numa padaria um pouquinho mais distante, mas vendem o mesmo pão. Isso. Esse teu exemplo é o exemplo de escala. Para uma padaria pequena, ter um forno, pagar um padeiro e produzir o pão, não vale tanto a pena do que ele simplesmente acordar um pouco mais cedo, pegar o carro, passar numa padaria melhor, pegar os pães só para revender. Pensa assim, quanto que ele dinheiro... até paga outro preço, né? Que ele compra em quantidade. Sim, não, mas pensa bem, quanto que ele deixou de gastar para comprar um forno elétrico? Quanto de capital ele não investiu? Ele não tem que pagar um padeiro. A matriz de custo dele acaba de ficar reduzida. Ele não precisa, literalmente falando, ele não precisa de um funcionário para produzir o pão. Ele vai lá, compra o pão de manhã e vende. Compra e vende. Compra e vende. Ele não fabrica. Quando ele não fabricando, o custo dele de capital ficou bem menor. São, na verdade, só questões de escala, né, que a gente está falando. São questões de mercado. Mas, e aí, inclusive, esse exemplo tipo da padaria que compra de outros lugares é a gente comprando placa da China. Assim. Sim. A gente sai mais caro, então é melhor comprar da China, que eles produzem em larga escala e a gente... E eles produzem para o mundo, né, gente? De novo. Sim. Não é só a gente que compra. É Estados Unidos, Alemanha, Europa, todo mundo compra painel made in... E não é, a gente fala assim, a gente evita de usar painel chinês. A expressão que a gente usa é painel made in China. Porque a tecnologia não é mais chinesa. Os alemães foram para lá, os austríacos foram para lá, os italianos foram para lá, os americanos foram para lá, certo? Mas é made in China, ok? Só fazendo um parênteses aí, na verdade, a China ela vende tudo para o mundo todo, né? Uhum. Tudo, não é só painel solar. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que existem várias, como você acaba encontrando produto de diversos níveis de qualidade, né? Para cada demanda existe uma qualidade aí que a China consegue fornecer, né? Você consegue encontrar produtos de extrema qualidade a produtos Xing Ling mesmo. Depende do quanto você quer pagar. Eu não sei, gente, eu não sei se vai ter um prós e contra, assim, social, mas eu acho que, já que a gente está falando dessa produção na China, eu acho que isso seria um belo contra em questão de como é a produção dessas placas lá na China, né? Porque as condições de trabalho, as jornadas de trabalho, a remuneração desses trabalhadores, então é uma coisa que eu acho que vale a pena entrar como contra. Não em mercado, mas como contra social, por assim dizer. Aí a gente vai entrar numa parte meio sensível. A gente não pensou em fazer um do social. E quando a gente fala que o trabalhador chinês ele é mal remunerado, gente, a gente tem que pensar um pouco, tomar um pouco de cuidado com essa fala, porque ele é mal remunerado segundo as nossas perspectivas. Vou dar um exemplo, tornar um pouco mais claro. Uma das coisas que essa pandemia nos Estados Unidos deixou clara para nós é como o sistema de saúde nos Estados Unidos é um estranho para nós brasileiros, certo? Uma das coisas que a pandemia nos Estados Unidos deixou clara para nós é que assim, como assim o trabalhador não tem direito de faltar porque está no médico? Ou está hospitalizado. O médico mandou ele não ir trabalhar, ele está deixando de ganhar, ele paga bem ou paga mal, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a gente fala, remunera mal o trabalhador chinês, ele está sendo regulado pelas leis de mercado de lá. É uma questão de oferta e demanda. Então é uma questão do governo chinês e do trabalhador chinês. O mercado de fotovoltaico ele é um mercado bem específico. Para o nível de produção e a escala que a gente produz, raramente você vai ter um trabalhador tocando o produto. Ele é totalmente automatizado. Então, a qualidade do emprego no setor fotovoltaico, ele é uma qualidade de emprego
bem diferente do setor de manufatura simples, que é, por exemplo, colocar parafuso, apertar e montar as coisas. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente, como o próprio Milton falou, não homogeneizar demais o mercado. Assim, tem regimes de trabalho complicados na China? Tem regime de trabalho complicado na China. Assim como tem regime de trabalho complicado em todo lugar do planeta, Brasil incluso, certo? Mas existe ainda, Marcos, esse esquema de manufatura simples, da pessoa colocar o parafuso e existe Lógico. isso ainda? Porque Você não é você mais não compra. lucro, na verdade. Como Porque não? você comprando uma máquina, que por mais cara que ela seja, você gasta menos do que pagando várias pessoas para fazer um serviço que uma máquina pode fazer sem te cobrar salário, né? Ô, Victor, mas você está perguntando para o mercado esse tipo de regime de trabalho no setor fotovoltaico ou no geral? No geral, para mim, acho que estava escasso esse tipo de trabalho. Não. Apertador de parafuso tem tudo quanto é lugar do mundo. Vai por mim. Botar a coisa em caixa, embalar. Pensa assim, vou dar um exemplo, que tem uma indústria que é... Tipo, confecções, produção agrícola, saca? Na agricultura sim, eu não achei que no meio da tecnologia, assim, desenvolvimento tecnológico, ainda existia esse tipo de mão de obra. Tem, porque assim, uma indústria que hoje produz radinho, amanhã pode estar produzindo Game Boy, entendeu? Você compra as placas e só monta o produto, encaixa a tela, embala, bota na caixinha, despacha. Vídeos, inclusive, do Iberê, que se chama Como é que faz? Muitos vídeos eles vão até as fábricas e mostram de fato o que os trabalhadores fazem. Tem muita coisa que é feita manual ainda que a gente não tem nem ideia. Querendo ou não, a gente ainda é útil para alguma coisa. Nossa, a gente é útil pra caraca. A gente tem uma capacidade de processamento de informação muito maior em termos de flexibilidade do que a máquina. A máquina processa rápido a mesma informação. A gente processa devagar, mas a gente processa muitas informações diferentes. E isso é a grande vantagem do ser humano. Alguma coisa mais... Na área do fotovoltaico, em função da escala, em função do nível de pureza que você precisa dos equipamentos, a automação é extremamente elevada. Especialmente para você garantir qualidade e ganho de produção. Segundo o contra do mercado. É difícil de prever, gente. Por quê? O governo vai lá e autoriza a bandeira. Pronto, aumenta a procura de mercado fotovoltaico. Ou o governo tira a bandeira. Pronto. Rola uma pandemia. Pô. Que o dólar vai na altura. Então, assim, poxa, é difícil. É um mercado volátil. E aí, para você fazer previsão, e aí depois da quebradeira, aí depois os caras voltam. Nossa Senhora. As empresas têm um lifespan de coisa de 2 anos, 3 anos, quebra. E isso vai afetar muito o quanto de player de privado vai entrar no mercado. Fato. O mercado fotovoltaico está no Sudeste. 47% das empresas estão localizadas na região Sudeste do Brasil. 47%. Tem mercado para todo mundo? Dizem que tem, mas assim, é uma concentração de mercado muito estranha. Porque se você for parar para pensar, as melhores condições de insolação estão no Nordeste, né? Mas quais são as melhores oportunidades em questões de financiamento, taxa e investimento, contribuição, qualquer coisa do tipo? Infelizmente, ainda é no Sudeste e, por incrível que pareça, no Sul do Brasil. Então, assim, são as coisas que você olha assim para o mercado e fala... Não, porque assim, tem gente que consome eletricidade no Nordeste? Tem. Tem sol no Nordeste? Tem. Então você deveria falar, poxa, ali que a gente deveria ter um mercado fotovoltaico. Mas não é o que acontece. Então isso é uma certa idiosincrasia que é meio complicado para o mercado, que faz com que, em alguns momentos, você vai ter uma concorrência desleal entre empresas e rola uma certa carnificina no setor. E isso é muito complicado para o mercado. Carnificina foi a palavra exata. Reflete o poder aquisitivo, né, da região. Concentração de renda, Sudeste, que é a região mais rica do país. Claro, exatamente. Era o que a gente foi um ponto. Renda de serviços industrial que está no Sudeste. E aí, de novo, gente, qual é a minha resposta padrão? Depende. Estamos numa era onde todas as colocações são multifatoriais. E aí foi o que a Lorena falou. Taxa o valor que as pessoas pagam pela eletricidade,
número de concessionárias, tem sempre tem mais de um elemento para entrar nessa composição de soluções. Você tem questão, por exemplo, incentivos ou desincentivos de município e de estado, políticas públicas. Então, assim, nessa área de energia, é bem complicado você pegar um fator como um determinante. Como vocês estão vendo aqui na questão de mercado, tem coisas. Ele é multifatorial. Então, quando você mexe aqui, pode ser que o que mexeu aqui não seja o suficiente para você alterar o mercado como um todo, mas de repente tudo bem? Então, assim, essa instabilidade, esse grau de você não poder, de previsibilidade do mercado fotovoltaico, para quem investe, ele é muito desagradável. Então, você precisa ter estômago e precisa estar preparado para os riscos que são inerentes. O do dólar é o mais fácil de visualizar. Entra e sai bandeira, e aí porque as maiores contas de energia elétrica estão no Sudeste, também é um fator que favorece esse mercado se concentrar no Sudeste. Não que não tenha contas altas também no Nordeste, mas aqui tem mais conta concentrada, então aqui é mais fácil você formar um pool de clientes. Então é sempre multifatorial, é bem complicadinho mesmo, certo? E um quesito, é justo, todo o dinheiro que o brasileiro gasta para investir em fotovoltaico, uma parcela dele termina na China. Ele é um setor que, quando você investe nele, parte do capital brasileiro está indo para a China. Isso é um fato. Porque por que você vai fomentar um mercado que, de fato, manda divisa para o exterior? Não é todas as divisas, de novo, é só uma parcela dela. Mas faz a gente pensar, né? De novo, estamos numa lógica de mercado internacional, onde faz sentido você ter players internacionais, porque isso te leva a custos menores. Então, esses são os contras do mercado. Alguma pergunta, gente? Estamos tranquilo? Vamos para os a favor, para deixar o gostinho da sobremesa? Primeiro pró do mercado. No mercado de energia elétrica brasileira, o fotovoltaico coloca cor, coloca alegria, coloca flexibilidade na nossa matriz energética brasileira. E faz isso a um custo, tecnicamente falando, zero. Porque quem está investindo é o consumidor. A concessionária não investe, o governo não investe, o povo não gasta dinheiro. E isso é muito bom, né? Cada fotovoltaico, em teoria, é uma térmica a menos que está entrando em operação. E essa flexibilização é muito bem-vinda. A geração é feita próxima do consumo. Em situações ideais, você produz a energia que você mesmo começa. Quer dizer, você produz no telhado e gasta na geladeira ali na cozinha. Então, a energia foi transmitida por pífios 5, 6 metros. Em vez de ela ser produzida lá em Itaipu, atravessar toda a região sul, vem para o sudeste, atravessa São Paulo, chega no estado do Rio, sobe para o Rio de Janeiro, atravessa a Poça d'Água, pronto. Podemos alimentar a sua geladeira dentro da sua cozinha. Então, assim, esse fator de produção próximo da fonte de consumo na fotovoltaica é único. E quando eu digo é único, porque é a única fonte de energia renovável que você consegue fazer isso em loco, tá? E isso para o mercado é muito bom. O mercado de energia elétrica agradece isso em gênero, número e grau. Óbvio, mas não posso cansar de dizer, não tem dinheiro público investido. Vocês podem olhar para toda a vida de vocês, todo o painel fotovoltaico, especialmente se for on-grid, que vocês olharem, só tem dinheiro privado ali, gente. Isso é meio estranho, porque a gente está acostumado no Brasil que as grandes mudanças vêm através de programas públicos. E o mercado fotovoltaico, ele é um movimento puxado unicamente pelo setor privado. E se você olhar isso do ponto de vista histórico no Brasil, ele é muito peculiar, porque não tem um centavo de investimento público. Existe sim, dependendo de algumas visões, deixa de recolher ICMS, porque diz que o fio foi para o poste, voltou para casa, passou pelo relógio, deveria ter faturamento. Então, alguns estados gostariam de abocanhar o ICMS do setor fotovoltaico, mas na prática não tem nenhum investimento público
para desenvolver uma fonte de energia renovável em território nacional. E isso é um sucesso tremendo da energia fotovoltaica no Brasil, que foi um modelo muito diferente do que foi, por exemplo, na Alemanha. A garantia do sistema fotovoltaico é do governo. Então, a empresa, a concessionária, se ela tiver prejuízo com a compra de energia fotovoltaica do cliente, quem banca é o governo alemão, é o povo alemão. Gera emprego, é lindo. Nesse momento no Brasil, gerar emprego é tudo de bom. E, finalmente, ele é baixo em capital. De novo, baixo em capital do ponto de vista de energia. Você não tem que comprar uma usina nuclear, você não tem que construir uma barragem, etc. Tá? Lembrando, gente, que essa geração de empregos, ela é atemporal. Então, assim, não existem determinadas épocas. O tempo todo a gente consegue fazer uma instalação fotovoltaica. Não é, por exemplo, igual o Natal, e que você quer uma determinada época do ano que você consegue vender mais, entendeu? Não. A geração de emprego consegue ser constante ao longo do ano. Eu já adianto que nos meses de inverno as pessoas tendem a instalar menos. O que normalmente, quando questionam a gente, as empresas, a gente fala, não, muito pelo contrário, essa é a melhor época, por conta da escassez de chuva, ou seja, quando chove a gente não sobe no telhado, que é muito perigoso, e porque a pessoa já vai gerando crédito para ser abatido nos meses de verão. Então ela não vai ter esse impacto tão grande na hora de receber as contas nos meses de verão. E a questão da rápida expansão, que isso é um ponto muito positivo na fotovoltaica, que, por exemplo, se você for fazer uma grande hídrica, é uma obra que demora muito até elas concepção, estudo, análise, licença, obra civil, interligar. Fotovoltaica não. Você vai lá, não está chovendo? Não. Tem espaço? Tem. Chegou equipamento? Tem. Instala. Isso. Rapidinho, está gerando. Isso para o mercado de energia elétrica não tem preço. A última, que pode ser combinada com um sistema híbrido. O sistema híbrido, ele não necessariamente precisa ser só a conexão do on-grid off-grid. Esse termo, sistema híbrido, ele também é utilizado para quando você tem mais de uma forma de geração de energia renovável, tá? Então, por exemplo, eu tenho um sistema híbrido, quando eu tenho uma geração eólica e solar, eu tenho um sistema híbrido. Não pensem que o sistema híbrido é somente on-grid off-grid. Você também pode ter duas formas de geração, ok?